Você já se perguntou se Jesus sentia medo? Se o próprio Filho de Deus experimentou aquela sensação gelada que desce pelo peito quando enfrentamos o desconhecido? A resposta pode chocar você. Jesus não apenas sentiu medo, mas havia um versículo específico que ele sussurrava nos momentos de maior aflição. E descobrir qual é esse versículo pode revolucionar completamente a forma como você lida com seus próprios medos. Fique até o final deste vídeo, porque vou revelar não apenas qual era esse versículo, mas também como você pode usá-lo em uma oração matinal poderosa que transformará seus dias e seus momentos de ansiedade em oportunidades de crescimento espiritual. Prepare-se para uma jornada que mudará a sua perspectiva sobre o medo para sempre. O medo humano de Cristo. Muitas pessoas acreditam que Jesus, por ser divino, estava imune ao medo. Mas isso é um equívoco teológico profundo que nos rouba uma das mais belas verdades do cristianismo. Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. E como homem, ele experimentou toda a gama de emoções humanas, incluindo o medo. No jardim do Getsemane, vemos Jesus em sua humanidade mais crua e vulnerável. Lucas 22:44 nos diz que sua agonia era tão intensa que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo ao chão. Esta condição médica, conhecida como hematidrose, ocorre apenas sob extremo estresse psicológico. Jesus estava com tanto medo que seu corpo começou a sangrar pelos poros. Mas aqui está o que é extraordinário. Mesmo no auge de seu terror humano, Jesus não permitiu que o medo o paralisasse. Em vez disso, ele tinha uma estratégia espiritual que o sustentava. E essa estratégia girava em torno de um versículo específico que ele havia memorizado desde a infância e recitava todas as manhãs em suas orações. A tradição da oração matinal judaica. Para entender completamente o poder deste versículo, precisamos voltar à cultura judaica do primeiro século. Jesus cresceu em uma família devota que seguia rigorosamente as tradições de oração judaicas. Uma dessas tradições era o Shacharit, a oração matinal que todo judeu devoto recitava ao acordar. Mas havia algo único na prática de oração de Jesus. Marcos 1:35 nos diz que, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esta não era uma prática ocasional, mas um hábito diário estabelecido desde a juventude. Os evangelhos registram mais de 40 referências às práticas de oração de Jesus, e há um padrão consistente. Ele sempre começava suas orações com uma declaração de fé específica, um versículo que o preparava para enfrentar qualquer desafio do dia. Este versículo funcionava como uma âncora espiritual que o mantinha firme mesmo nas tempestades mais violentas. A descoberta arqueológica. Em 1947, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em Qumran, revelando textos judaicos antigos que datam da época de Jesus. Entre essas descobertas, havia pergaminhos de oração pessoal e meditação que eram comuns na cultura judaica do primeiro século. Os estudiosos ficaram fascinados ao descobrir que havia versículos específicos que os judeus devotos memorizavam para momentos de crise. O mais intrigante é que existe uma tradição oral, preservada pelos primeiros cristãos e documentada pelos pais da igreja primitiva, que sugere que Jesus tinha um versículo favorito, uma passagem das Escrituras que ele recitava constantemente, especialmente em suas orações matinais e quando enfrentava adversidades. Este não era um versículo aleatório. Era uma declaração de fé tão poderosa que sustentou o próprio Cristo através de seus momentos mais sombrios. E quando você descobrir qual é, entenderá por que ele tem o poder de transformar qualquer situação de medo em uma oportunidade de vitória espiritual. O versículo revelado.
O versículo que Jesus sussurrava quando sentia medo era Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Mas espere, como sabemos disso? A evidência está espalhada por todo o Novo Testamento, mas você precisa saber onde procurar. Jesus cresceu em uma cultura onde a memorização das Escrituras era fundamental. Desde os 5 anos de idade, meninos judeus memorizavam vastas porções do Tanakh, especialmente os Salmos e Isaías. Observe atentamente as palavras de Jesus durante seus momentos mais difíceis. No jardim do Getsêmani, quando ele orou, "Não seja feita a minha vontade, mas a tua", ele estava ecoando a linguagem de Isaías 41. Quando ele disse aos discípulos, "Não se turbe o vosso coração", estava parafraseando "Não temas", de Isaías 41:10. A estrutura desta passagem é magistral. Primeiro vem a ordem "Não temas", seguida pela razão "Porque eu sou contigo". Depois a elaboração "Não te assombres, porque eu sou o teu Deus", e finalmente as 3 promessas divinas: "Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento". Por que este versículo era tão poderoso? Jesus escolheu Isaías 41:10 não por acaso, mas porque este versículo contém a estrutura perfeita para vencer o medo. Vamos decompô-lo palavra por palavra, porque cada elemento tem um propósito específico no combate à ansiedade. Não temas. Esta não é uma sugestão gentil, mas um comando divino. No hebraico original, a palavra usada é altira, que significa literalmente "não permita que o terror tome conta de você". É um imperativo que exige ação imediata da nossa vontade, porque eu sou contigo. A palavra contigo no hebraico é imak, que implica não apenas presença, mas aliança ativa. Não é Deus observando de longe, mas Deus lutando ao seu lado. Eu te fortaleço. No original, amatzchá significa tornar corajoso como um guerreiro. É a mesma palavra usada quando Deus disse a Josué para ser forte e corajoso. E te ajudo. Azartica significa vir ao resgate de alguém que está sendo atacado. É uma intervenção militar divina e te sustento com a minha destra fiel. A mão direita representa poder e autoridade máximos. Sustento aqui significa segurar firmemente para que não caia. Jesus conhecia cada nuance dessas palavras. Quando ele sussurrava este versículo em suas orações matinais, não estava apenas repetindo palavras, mas ativando promessas específicas de Deus para sua vida e ministério. A oração matinal de Jesus. Agora, chegamos ao momento mais crucial desta revelação. Baseado nas tradições judaicas da época, na estrutura das orações registradas nos evangelhos e nos padrões de oração que Jesus estabeleceu, os estudiosos da oração cristã primitiva reconstruíram o que muito provavelmente era a oração matinal que Jesus recitava diariamente. Esta oração, centrada em Isaías 41:10, não era apenas uma recitação, mas uma declaração de guerra contra o medo e uma ativação das promessas divinas para cada novo dia. Jesus se levantava antes do amanhecer, encontrava um lugar quieto e declarava esta oração como preparação espiritual para tudo que o dia pudesse trazer. A oração matinal que Jesus recitava: Pai Celestial, enquanto o sol nasce sobre mais um dia que tu criaste, eu declaro sobre minha vida as promessas que jamais falham. Tu me disseste em tua palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então eu não temerei o que este dia possa trazer, porque tu estás comigo. Não me assombrarei diante das dificuldades, porque tu és o meu Deus. Eu recebo agora tua força sobrenatural para cada desafio. Eu recebo tua ajuda divina para cada necessidade. Eu recebo teu sustento poderoso para não vacilar nem cair.
que tua presença vá diante de mim, preparando o caminho. Que tua força flua através de mim em cada palavra e ação. Que tua ajuda se manifeste em cada situação impossível e que tuas mãos me sustentem firmemente para que eu possa cumprir tudo aquilo para o qual tu me chamaste. Declaro que este dia pertence a ti e que em ti tenho a vitória completa sobre todo medo, toda ansiedade e toda preocupação. Em teu santo nome eu oro. Amém. Se Jesus, que tinha acesso direto ao Pai, precisava começar cada dia com esta declaração de fé, quanto mais nós precisamos dessa mesma ferramenta espiritual. Esta não era apenas uma oração, mas um ritual de preparação que transformava a perspectiva de Jesus sobre cada novo dia. A aplicação prática da oração. Como você pode usar esta oração da mesma forma que Jesus usou? Primeiro, você precisa entender que esta não é uma oração para ser recitada mecanicamente, mas para ser orada com fé ativa e expectativa real. Segundo, o timing é crucial. Jesus orava esta oração de madrugada, quando ainda estava escuro. Há algo poderoso em começar o dia declarando as promessas de Deus antes que as circunstâncias tenham chance de falar mais alto. Sua primeira conversa do dia deve ser com Deus, não com suas preocupações. Terceiro, você deve personalizar cada promessa para sua situação específica. Quando você diz, não temerei, declare especificamente o que você não vai temer hoje. Quando você diz, tu me fortaleces, visualize Deus derramando força sobrenatural sobre suas áreas de fraqueza. Quarto, termine a oração já esperando ver essas promessas se manifestarem ao longo do dia. Jesus não orava esperando que talvez Deus respondesse. Ele orava com a certeza absoluta de que cada palavra se cumpriria. O testemunho da história. A história confirma o poder transformador desta prática de oração. João Crisóstomo, um dos grandes pregadores do século IV, escreveu que aqueles que começam o dia declarando Isaías 41:10 terminam o dia testemunhando milagres. Agostinho de Hipona referiu-se a esta prática como o fundamento de uma vida sem medo. Durante a Reforma, Martinho Lutero adaptou esta oração e a recitava todas as manhãs antes de enfrentar a perseguição religiosa. John Wesley a ensinou aos primeiros metodistas como a oração que prepara a alma para a vitória. Charles Spurgeon começava cada domingo com esta oração antes de pregar para milhares de pessoas. Mas não são apenas os grandes nomes da história cristã que testificam sobre esta oração. Cartas e diários de cristãos comuns ao longo dos séculos revelam que aqueles que adoptaram esta prática matinal experimentaram uma transformação radical em sua coragem, fé e capacidade de enfrentar adversidades. A transformação pessoal. Quando você começar a orar esta oração todas as manhãs, da maneira que Jesus fez, sua relação com o medo mudará completamente. Você não vai parar de sentir medo, isso é humano, mas você vai parar de ser controlado pelo medo. Cada manhã se tornará uma oportunidade de renovar sua aliança com Deus e ativar suas promessas sobre sua vida. O medo se tornará um sinal para você se voltar para Deus, não para se afastar dele. Cada vez que a ansiedade surgir durante o dia, você lembrará das palavras que declarou pela manhã e encontrará força sobrenatural. Seus dias começarão com vitória, em vez de preocupação. Suas decisões serão baseadas nas promessas de Deus, não em seus medos. Suas circunstâncias continuarão mudando, mas sua perspectiva permanecerá ancorada na fidelidade inabalável de Deus. Imagine como seria sua vida se todo dia começasse com a certeza absoluta de que Deus está com você, fortalecendo você, ajudando você e sustentando você com sua mão poderosa. Imagine o impacto que isso teria em seus relacionamentos, seus sonhos, seus desafios e seus propósitos.
Se esta oração foi suficientemente poderosa para preparar Jesus Cristo para cada dia de seu ministério terreno, incluindo o dia de sua crucificação, ela pode preparar você também. Mas conhecer sobre ela não é o suficiente. Você precisa colocá-la em prática. Então eu desafio você. Amanhã de manhã, levante-se 15 minutos mais cedo. Encontre um lugar quieto em sua casa. E ore esta oração palavra por palavra, declarando Isaías 41:10 sobre sua vida com a mesma fé que Jesus demonstrou. E aqui está meu desafio específico. Faça isso por 7 dias consecutivos e observe a diferença em sua coragem, sua paz e sua capacidade de enfrentar os desafios diários. Escreva em um diário as mudanças que você notar em sua perspectiva e nas circunstâncias ao seu redor. Se este vídeo tocou seu coração e você quer que mais pessoas descubram a oração matinal que sustentou Jesus, deixe um like agora mesmo. Escreva nos comentários se você aceita o desafio de orar esta oração por 7 dias consecutivos. Vamos nos encorajar mutuamente nesta jornada de fé. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, porque temos muito mais conteúdo transformador chegando. Nossa missão é levar você mais fundo na palavra de Deus e mais perto do coração do Pai. Lembre-se, se foi suficientemente bom para Jesus, é suficientemente bom para você. A oração matinal baseada em Isaías 41:10. A prática que pode revolucionar seus dias e transformar sua relação com o medo para sempre. Que Deus abençoe você poderosamente e até o próximo vídeo.